Ó, então vamos ver essa questão da diferença da relação de trabalho e a relação de emprego. Eu já, né, na introdução do tema aqui com vocês, a gente já estabeleceu que relação de trabalho é gênero e relação de emprego é uma das espécies do gênero relação de trabalho. Então, dentro de relação de trabalho, eu posso ter o trabalhador autônomo, o eventual, o avulso, eu posso ter o trabalhador voluntário, eu posso ter o estagiário. Todos esses possuem uma relação de trabalho, mas nem todos vão possuir uma relação de emprego, tá certo? E é justamente para a gente poder fazer essa distinção de relação de trabalho e relação de emprego que a gente vai estudar quais são os requisitos da relação de emprego. E vocês vão perceber que se faltar um dos requisitos do que a gente vai estudar aqui, a gente não está diante de uma relação de emprego, a gente está diante de uma relação de trabalho. Então, por exemplo, quando eu falo do trabalhador autônomo, eu estou diante de uma relação de trabalho e que falta um dos requisitos, né? Pelo menos um de certeza falta com relação ao emprego. Qual é? A subordinação, né? Porque o trabalhador autônomo, a sua principal característica, o próprio nome já indica, é a autonomia. E já o empregado não, ele tem subordinação, tá certo? Por exemplo, o trabalho voluntário, falta um dos requisitos, que é a onerosidade. O trabalho é voluntário, eu não tenho pagamento de salário, então falta a onerosidade, tá? Aí o estágio, Marcelo, o estágio aparentemente tem todos os requisitos da relação de emprego, especialmente quando a gente fala do estágio remunerado. Porém, a lei de estágio diz que ele não gera vínculo empregatício. A lei de estágio diz que é uma relação, né? Ali é um ato educativo supervisionado. Porém, a lei de estágio, ela também diz que, se descumpridos os requisitos da lei de estágio, né, surge sim a possibilidade da busca do reconhecimento do vínculo empregatício, tá certo? Então, não é a mesma coisa. Relação de trabalho não é a mesma coisa de relação de emprego. E, né, essa indagação, toda relação de trabalho é uma relação de emprego? Não. Nem toda relação de trabalho vai ser uma relação de emprego. Eu citei o trabalho autônomo, o eventual, o voluntário, o estágio, e nenhum desses é uma relação de emprego. Não gera vínculo empregatício. Porque a partir do momento que eu digo que gerou um vínculo empregatício, eu estou dizendo que eu gerei direitos e obrigações trabalhistas que precisam ser cumpridas. Certo? Então, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego, mas toda relação de emprego vai ser uma relação de trabalho, tá? Por exemplo, né, se eu contrato um pintor para realizar um serviço na minha residência, ele vai ali, ele vai passar 2, 3 dias pintando e vai embora. Enquanto ele esteve ali, eu tinha uma pessoa física me prestando serviços, eu tinha subordinação, porque ele dizia, olha, eu quero dessa forma, você vai trabalhar em tal horário, vou pagar tanto. Né? Mas eu não tinha habitualidade. Aquela relação com o pintor, ela não vai se prolongar no tempo, tá certo? Ele seria ou um autônomo ou um eventual, que a gente vai ver essa diferença mais na frente. Se eu contrato um dentista para fazer um tratamento, eu não vou gerar um vínculo empregatício com o dentista. Contratei um arquiteto para fazer a planta da minha casa, não vou gerar um vínculo. Esses trabalhadores, eles são autônomos, tá certo? Então, façam essa distinção do que é relação de trabalho e do que é relação de emprego. Essa relação de emprego, por sua vez, ela vai ser regida por um contrato, que é um contrato de emprego ou contrato de trabalho, como a CLT menciona. Então, nessa aula, a gente vai estudar os requisitos da relação de emprego e os requisitos, as características do contrato de emprego. Mas já para a gente antecipar, eu trago aqui o artigo 442, que fala que o contrato individual de trabalho é acordo tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego. A gente vai ver nos requisitos de validade do contrato de emprego que a forma, né, não se exige uma forma solene, já que a própria CLT diz que ele pode ser tácito ou expresso. Mas ela tem exceções? Tem. Alguns contratos, a própria lei vai dizer que esse daqui precisa ser escrito, tá? Mas como regra geral é essa. É um contrato tácito ou expresso, tá bom? Bom, mas vamos lá para os requisitos dessa relação de emprego. O primeiro requisito, pessoal, é que o trabalhador, o empregado, ele vai ser sempre uma pessoa física. Eu não tenho empregado pessoa jurídica. Já o empregador pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Mas o empregado, né, ele vai ser sempre uma pessoa física, tá certo? Marcelo, então se o artigo, porque esse artigo 3º, ele traz
conceito de empregado. E ele vai trazer todos os requisitos da relação de emprego aqui nesse artigo 3º. Veja, considera-se empregado toda pessoa física, ou seja, o empregado vai ser sempre pessoa física, que presta serviço de natureza não eventual, está se referindo à habitualidade. Ao empregador, sob dependência deste, ou seja, está se referindo à subordinação, mediante salário, se referindo à onerosidade, tá certo? Então, percebam que eu só vou ter pessoa física. Ah, Marcela, então quer dizer que se eu contratar um microempreendedor individual, um MEI, ou pedir para alguém abrir um CNPJ e contratar essa pessoa física, eu estou totalmente blindada. Essa pessoa não vai poder pedir reconhecimento de vínculo empregatício. Será que isso é verdade? Não. A gente tem um princípio, tá certo? Que derruba esse argumento de que, se é uma pessoa jurídica, não vai reconhecer vínculo empregatício. Qual é o princípio? Primazia da realidade. Não importa o que está nos documentos, não importa o que foi assinado, o que importa é a realidade dos fatos. Então, se mesmo contratando uma pessoa física, se comprova que ali, naquela relação, na verdade, ela é uma relação fraudulenta, só está uma pessoa física ali, só de maneira formal, mas que no dia a dia existe ali todos os requisitos da relação de emprego, vai ser reconhecido sim o vínculo. Então é reconhecido o vínculo com a pessoa jurídica? Claro que não. Eu vou reconhecer o vínculo com a pessoa física que representa aquela pessoa jurídica, tá certo? Então, essa ideia de que, vou mandar abrir um MEI, quero um CNPJ. Minha gente, isso por si só não vai blindar o empregador de uma possível reclamação trabalhista para reconhecimento desse vínculo, não. Tá certo? O segundo requisito é o requisito da pessoalidade. Ou seja, o contrato de emprego, ele é intuito personae com relação ao empregado. Ele é intuito personae, ele é personalismo com relação ao empregador? Não, a gente viu isso na aula passada. A gente viu até que tem um princípio, que é o princípio da despersonalização da pessoa do empregador. A gente viu que a gente pode ter mudanças na propriedade ou na natureza jurídica da empresa sem afetar os contratos de trabalho vigentes. Por quê? Porque o contrato de emprego ele só é pessoal para o empregado. Ele não é personalismo para o empregador. Tá certo? Então, quando eu falo de pessoalidade, pessoal, da mesma forma, quando eu falo de pessoa física, quando eu falo de pessoalidade, eu estou me referindo ao empregado. E o que significa pessoalidade? Significa que somente o empregado que foi contratado é que pode prestar serviço nessa relação empregatícia. Eu, Marcela, fui contratada para dar aula aqui na SES, para ser professora da SES. Eu não posso simplesmente chegar e começar a terceirizar o meu próprio serviço. Porque a SES contratou Marcela, a SES não contratou uma empresa de serviço terceirizado, não. Né? Quem tem a carteira assinada? Marcela. Quem é empregada? Marcela. Quem recebe todos os direitos? Marcela. Então, eu é que tenho que prestar o serviço. Eu não posso terceirizar a minha mão de obra, o meu trabalho. Tá? Terceiro requisito, não eventualidade. Ou vocês podem encontrar como não eventualidade ou como habitualidade. Tá certo? E a gente acabou de ver na resolução da questão que a habitualidade não significa trabalhar todos os dias. Nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, não tem uma quantidade. A habitualidade significa que aquela prestação de serviço ela vai se renovar no tempo. Ela tem uma previsão de se renovar. Tá certo? Ela não vai se exaurir em uma única prestação. Não é o pintor que eu contratei e assim que terminar a pintura da minha casa, extinguiu ali essa relação. Não. A relação empregatícia ela vai se prolongar no tempo. E a habitualidade está relacionada a essa ideia, tá certo? De caráter de permanência. Lembrando que o fato de eu ter um contrato por prazo determinado, ou seja, as partes sabem o início e o final do prazo, não significa, pessoal, tá? Que não tem habitualidade. Eu fiz um contrato de experiência por 30 dias, por 60, por 90, vai ter habitualidade. Naquele período tem habitualidade. Ok? Então, ó, o que eu queria que vocês já anotassem aí é o quê? A habitualidade não significa trabalhar todos os dias. E que façam a observação que aquela previsão de trabalhar mais de 2 dias na semana para gerar um vínculo empregatício é na lei que rege o empregado doméstico. E a gente não está estudando doméstico aqui. Na CLT a gente não tem. Vocês não vão encontrar, tem que trabalhar um dia, 2, 3, 4. Claro, um dia tem que trabalhar, né?
mais 2, 3, não é feito doméstico, é diferente, tá certo? Não confunda. Onerosidade. A principal obrigação do empregado é prestar o serviço. A principal obrigação do empregado é pagar o salário por aqueles serviços que foram prestados. Então, onerosidade está relacionado ao pagamento do salário, tá certo? No trabalho voluntário, por exemplo, a gente encontra praticamente todos os requisitos, mas falta a onerosidade. Imagine que eu preste um serviço voluntário para a minha igreja. Eu digo, ó, toda quarta-feira à tarde, eu vou vir aqui na igreja, vou passar a tarde trabalhando com as crianças, vou dar aula de reforço às crianças da comunidade. É o meu pastor que vai dizer o horário que eu chego, é o meu pastor que vai dizer quais são as crianças que eu vou atender, é o meu pastor que vai dizer o que é que quer que eu aborde. Né? Eu tenho subordinação, é pessoalidade, sou eu que estou prestando serviço ali. Sou eu que estou, né, toda semana ali, ou seja, tem habitualidade, tem pessoalidade, eu sou pessoa física, mas não tem onerosidade. Ah, mas aí me dá uma ajuda de custo para o lanche. A ajuda de custo não vai se confundir aqui com o salário. Agora, cuidado. Existem, né, no trabalho voluntário, imagina que, tá certo, eu sou voluntária, né, de uma instituição sem finalidade lucrativa e fico lá trabalhando, todos os requisitos da relação de emprego e a minha ajuda de custo é altíssima. Eu recebo uma ajuda de custo que diz que é por lanche, sendo que eu recebo, né, um verdadeiro salário. Ou seja, a gente está tentando mascarar aqui. Na verdade, eu recebo um salário que está sendo mascarado como se fosse uma ajuda de custo. Eu posso buscar o reconhecimento do vínculo empregatício. Ah, mas a instituição não é sem finalidade lucrativa? Não importa. Não tem na CLT dizendo que não gera vínculo empregatício com instituição sem finalidade lucrativa, não. Tá? Por exemplo, o ICIA, o Instituto de Câncer Infantil do Agreste. Não tem finalidade lucrativa. Você vai chegar lá, você vai encontrar recepcionista, médico, que estão ali todos os dias, que recebe salário, que é contratado, carteira assinada. E você vai encontrar os voluntários. Tá? Não é porque a instituição não tem finalidade lucrativa que não pode ter reconhecimento de vínculo. O quinto é a subordinação. Na subordinação, a doutrina diz que é uma subordinação jurídica. Não é certo a gente dizer que é uma subordinação financeira, porque imagina uma pessoa que trabalha uma vez por semana. Às vezes aquele vínculo ali para ele, aquela remuneração daquele vínculo é irrisório com relação aos outros que ele tem. Não pode ser que haveria uma subordinação financeira. Geralmente existe. Também não pode ser que é uma subordinação técnica, porque às vezes o empregado ele vai dominar muito mais aquela técnica do que a pessoa que contratou. Direito do trabalho. Eu, Marcela, que sou a professora de direito do trabalho, eu é que tenho a técnica, eu é que domino o conteúdo. O meu empregador não. Eu sou um engenheiro da computação, em uma loja me contrata. O engenheiro de computação é que vai dominar aquela técnica. Então a gente diz que é uma subordinação jurídica, tá certo? E o último é a alteridade, pessoal. Esse princípio da alteridade, e a gente também viu na aula passada, significa o quê? Significa que os riscos do negócio ou os riscos do empreendimento pertencem somente ao empregador. O empregador ele pode até dividir os lucros com seus empregados. A gente não tem empresas que pagam participação nos lucros e resultados, mas ele jamais pode querer dividir os prejuízos, tá certo? Então, a alteridade significa que o empregador é que assume os riscos da atividade. Aqui, né, veja, de acordo com o que nós estudamos, será que um pastor possui uma relação de emprego ou uma relação de trabalho com a igreja? Eu acho que ele foi porque ele recebe, né? Depende, né? Isso é bem controvertido. Aí eu achei interessante essa decisão, porque nessa decisão, veja, a igreja, ela não tinha o pastor ali como um empregado. Aí o pastor recorreu ao Poder Judiciário e, né, quando chegou, deixa eu ver se está aqui, no TST, tá? Veja, para o ministro Alexandre Agra Belmonte, relator do recurso, desempenho da função para presidir cultos com auxílio de liturgia, por si só não configura vínculo empregatício. Nem o trabalho de distribuir ou recomendar literaturas, folhetos, livros, revistas e atuar na TV e rádio para disseminar a fé da igreja. Da mesma forma, o recebimento de remuneração, quando não objetiva retribuir o trabalho e sim prover o sustento de quem se vincula a essa atividade, movido pela fé, também não configura o vínculo de emprego, nos termos da lei, né, 9.698, que dispõe sobre o trabalho voluntário. No caso, porém, no caso específico desse pastor, tá?
o ministro assinalou haver fatos e provas fartas de elementos caracterizadores do vínculo, definidos no artigo 3º, que a gente acabou de ler. Tá? Diante desse quadro, a ficha pastoral de ingresso da instituição e de conversão à ideologia da igreja torna-se documento absolutamente irrelevante, uma vez que o seu conteúdo foi descaracterizado pelos depoimentos, sendo o contrato de trabalho um contrato realidade. Ou seja, não importa se o pastor assinou ali uma ficha dizendo que estava ali prestando serviço voluntário, não importa. Cuja existência decorre do modo de prestação do trabalho e não da mera declaração de vontades. Ou seja, ele está dizendo, nesse caso específico, o Poder Judiciário identificou que estavam previstos ali todos os pressupostos da relação de emprego. Nesse caso. Aí eu coloquei o link da decisão para vocês entrarem e lerem a decisão completa. Porque aí vocês vão ver os argumentos. Os argumentos da empresa, ou da igreja, os argumentos do pastor, e o que levou o TST a reconhecer esse vínculo empregatício. Tá certo? Mas veja o que ele reforça aqui. O contrato de emprego é um contrato realidade. Não importa se assinou de uma forma, né? Não importa o que as partes convencionaram. O que importa é a realidade dos fatos. Tá? É uma decisão bem interessante. Faça essa leitura. Aqui, a gente tem... Não sei se esse Datashow vai pegar. Mas eu vou passar. Depois, nesse material, vocês vão encontrar, tá? Ele vai ser bem interativo aqui, quando vocês abrirem no celular de vocês. Então, vai ter links para artigos e links para vídeos. Esse é um vídeo do TST, em que foi reconhecido o vínculo de emprego entre a manicure e um salão de beleza. Mas, resumindo o contexto aqui, é o seguinte. Imagina que eu tenho um salão de beleza, tá? Então, meu foco ali é cabelo. Mas eu vejo que tem uma demanda que daria para atender, uma manicure. Mas eu não quero contratar uma manicure, eu não quero ter esse trabalho. Então, eu vou lá, numa conhecida, e digo, fulana, tu quer sublocar aqui uma parte do meu salão? E aí você fica, você que faz seu horário, você que vai atrás da clientela. Quando eu estiver atendendo meus clientes aqui no cabelo, você vem, oferece os serviços, tá certo? E é você que vai fazer. Eu não tenho compromisso nenhum com o salário, né? Salário não. O que você vai ganhar depende do seu trabalho. Você vier trabalhar um dia na semana, 2, 3, aí é com você. Agora, todo final do mês, você passa o valor do aluguel aqui do espaço. Ok? Se tudo acontecesse dessa forma que eu estou narrando, haveria vínculo empregatício? Não. Porque não tem subordinação nenhuma. Mas no meio do caminho, eu acabo me empolgando, vejo o negócio ali dando certo, e eu começo a dizer, fulano, ó, vai ter que começar a chegar todo dia agora de 8 horas. E tu só vai tirar 1 hora de almoço porque o fluxo está muito grande. E só vai sair quando atender algum cliente, tá? Também estou achando que o valor que você cobra está muito barato. Eu vou aumentar. Vamos aumentar aqui mais R$10 em cada unha, em cada cliente. E eu vou começar a receber esses valores. E vou fazer o seguinte, eu vou te repassar um percentual. Vou te repassar 50%, 30%. E todo mês eu recebo e começo a te pagar. É totalmente diferente do que a gente combinou que ia ser, não é verdade? Claro que nesse novo contexto se formou o vínculo empregatício. Aí veja, mas você poderia dizer, mas Marcela, não tem carteira assinada, não tem documento, não tem contrato. Vocês nem sequer pararam para dizer assim, a partir de agora a gente vai formar aqui um vínculo empregatício. Não. Mas a gente tacitamente, se comportou como empregado e como empregador. E a gente não viu que o contrato de emprego pode ser tácito ou expresso? Então isso é um exemplo de contrato tácito. Aí nessa reportagem ele vai mostrar nessa situação que acabou gerando e reconhecendo o vínculo empregatício. Pronto. Então, mas nesse exemplo que eu criei aqui, nesse exemplo que eu criei, acontece. Nesse exemplo, provavelmente vai ser algum caso de sublocação e que o TST viu que não tinha subordinação, tá certo? Mas aí vocês vão fazer essa distinção.